Bom dia, galerinha do oitavo ano, né? Mais uma vez aqui com vocês, professor Eduardo Moura, para a gente poder hoje, né, fazer a conclusão do nosso livro de história. Hoje eu vou trabalhar com vocês o capítulo 2 da unidade 2. Traz um tema bastante interessante, certo? O fato histórico que vai ser analisado hoje é a vinda da família real portuguesa para o Brasil no ano de 1808. Então, para que a gente possa compreender o fato histórico em questão, a gente vai para o contexto histórico da época, beleza? E aqui eu pontuei, certo, para vocês o bloqueio continental e as guerras napoleônicas, que estão relacionadas com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, o que determinava o chamado bloqueio continental? Esse bloqueio continental, ele partiu da França, que na época estava sendo governado por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, a França de Napoleão Bonaparte, era inimiga da Inglaterra, certo? Napoleão Bonaparte sabia que nunca podia enfrentar, né, a marinha de guerra da Inglaterra, beleza? O exército de Napoleão, ele era um exército muito poderoso. Vocês vão ver que grande parte, né, aliás, vocês viram isso, né, que grande parte da Europa, né, boa parte da Europa foi submetida por Napoleão Bonaparte. Então, no que se refere no quesito de guerras terrestres, ok com relação ao exército de Napoleão Bonaparte, mas a esquadra, né, mas a marinha de guerra francesa, marinha de guerra inglesa era poderosíssima. Então, qual foi a sacada de Napoleão Bonaparte? O seguinte, já, né, ele sabia, ele tinha consciência de que ele não podia enfrentar a marinha de guerra inglesa, então ele decidiu o quê? Ele decreta o bloqueio continental. O que é que esse bloqueio continental determinava? Que os países da Europa continental não podiam comercializar com a Inglaterra. A Inglaterra, né, nesse contexto, início do século XIX, né, a Inglaterra, a indústria moderna já é uma realidade na Inglaterra, ok? Então, como Napoleão Bonaparte não podia vencer a marinha de guerra inglesa, então a sacada dele foi o seguinte: vou arrasar economicamente a Inglaterra, vou decretar esse bloqueio continental para que os países da Europa continental não tenham relações comerciais com a Inglaterra. Aí assim eu vou o quê? Eu vou quebrar, eu vou falir a Inglaterra. E uma Inglaterra falida, uma Inglaterra quebrada, não tem como, ela não terá condições, não terá recursos econômicos para poder manter a sua poderosa esquadra de guerra. Essa foi a sacada de Napoleão Bonaparte, ok? Então, só o seguinte, né, que quando Napoleão Bonaparte decretou esse, né, na época, né, do decreto desse bloqueio continental, Portugal, né, a economia de Portugal era uma economia dependente da economia inglesa. Então Portugal não podia se dar ao luxo de obedecer, né, o que determinava o bloqueio continental. Então, como Portugal não vai acatar este bloqueio continental, as tropas de Napoleão Bonaparte, que já tinham invadido a Espanha, rumam para solo português, rumam para dominar, né, Portugal. Então, é nesse contexto, né,
de guerras napoleônicas, de bloqueio continental, né, que foi decretado pelo Império de Napoleão Bonaparte, e é que a família real foge para o Brasil no ano de 1808, ok? Então, com a chegada, de Dom João VI ao Brasil, né, adveio uma série de mudanças que vão acontecer, onde principalmente no Rio de Janeiro. Dentre as mudanças, lembrando só aqui a vocês, lembrando que quando a família real, né, foge para o Brasil, todo o Estado português ele é também transferido para o Brasil. Ok? O Brasil será a sede do governo português, a sede do Império Português. Chega à Bahia e depois vão se instalar em Rio de Janeiro. Quando se instala no Rio de Janeiro, Dom João VI, vai acontecer no Rio de Janeiro uma série de mudanças. A primeira que eu vou citar aqui para vocês vem a ser a questão da abertura dos portos às nações amigas e o fim do pacto colonial. Ou seja, isso foi uma das primeiras medidas que Dom João VI, determinou. Abrir os portos brasileiros às nações amigas. E que isso significou o fim do pacto colonial. Se lembra do pacto colonial? Que eu já falei para vocês que ele determinava o seguinte, que a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole. Agora o Brasil, ele pode, negociar diretamente com a Inglaterra, sem um atravessador que no caso era Portugal. Beleza? Uma outra mudança, a criação do Banco do Brasil. Tivemos a criação da Biblioteca Real. Isso porque a Biblioteca Real de Lisboa, os livros da Biblioteca Real de Lisboa vieram todos para cá, para o Brasil, ok? Vai haver a criação de uma imprensa régia, criação da Casa de Moeda, justamente para cunhar, para a fabricação de moeda. É criado um horto botânico, o Teatro Real, a Escola de Medicina do Rio de Janeiro, a Escola de Medicina da Bahia, dentre outras mudanças, que irão, acontecer com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. A transferência, o Estado português foi transferido aqui para o Brasil. O Brasil, repetindo aqui mais uma vez, se tornou a sede do governo do Império Português. Beleza? Então, nesse período em que a família real está aqui no Brasil, ocorre a chamada Revolução Pernambucana de 1817. Essa Revolução Pernambucana uma das principais causas dessa revolta é justamente porque, o Estado português é transferido para o Brasil. O Estado português fica centralizado no Rio de Janeiro. Há uma série, sabemos que há uma série de funções, há uma série de funcionários que precisam ser mantidos pelo Estado. Então, Pernambuco estava passando por uma crise de abastecimento. E o que é que ocorre? Para manter esta corte no Rio de Janeiro, com seus privilégios, com seus luxos e etc, etc, etc. Então, Dom João VI, ele precisa o quê? Ele precisa criar mais impostos, que era para justamente arrecadar mais dinheiro para poder manter a corte no Rio de Janeiro. E isso será, essa cobrança abusiva de impostos será uma das principais causas da chamada Revolução Pernambucana. Ok? Então, essa Revolução Pernambucana, ela vai
eles vão criar um chamado governo provisório, e é bem interessante que quando se cria esse governo provisório, há a proclamação da República na capitania de Pernambuco. Ou seja, já é um movimento que visa, separar, a capitania de Pernambuco e outras capitanias daqui do Nordeste, se separar do governo central que ficava lá no Rio de Janeiro. E você pode perguntar, e esse movimento, Eduardo? O governo, o governo central que estava lá no Rio de Janeiro, esse governo ele vai reagir, certo? A essa proclamação, a essa separação de algumas províncias do Nordeste, fundaram outro país, fundaram um outro país que adota como forma de governo a República. É claro que o governo imperial, o governo central, lá no Rio de Janeiro, ele vai reprimir este movimento, ok? Esse movimento separatista, beleza? E para a gente concluir este capítulo, nós vamos ter a chamada Revolução Liberal do Porto. O que determinava esta Revolução Liberal do Porto? Os seus principais objetivos era justamente o quê? Um dos objetivos dessa revolução era justamente forçar o retorno da família real portuguesa para Portugal. Diminuir também a influência dos britânicos em Portugal, e que também eles vão adotar medidas de recolonizar o Brasil. Veja bem, um dos principais motivos dessa revolução, certo, foi justamente o retorno, o retorno de Dom João. Eles vão exigir o retorno de Dom João VI a Portugal, eles vão criar uma Constituição para Portugal. Criando uma Constituição para Portugal, o que é que isso significa? Isso significa o fim do absolutismo português. Beleza? Então, foi uma revolução liberal em termos políticos, ok? Por que foi liberal? Porque aí vai pôr fim ao absolutismo português. E se põe fim a esse absolutismo português quando se cria uma Constituição para Portugal e que o rei também tem que obedecer essa Constituição. Ou seja, todos os indivíduos ficam abaixo do corpo jurídico, fica abaixo das leis. Então, isso significa o quê? Isso significa a abolição do absolutismo português. Então, ela foi liberal nesse sentido, ela foi liberal no que se refere à política, mas ela foi conservadora no que se refere a questões econômicas. Por quê? E também no que se refere ao Brasil, porque ela quer, essa revolução, dos objetivos dela também é a recolonização do Brasil. Ou seja, o Brasil tinha sido, com a permanência da família real portuguesa aqui no Brasil, o Brasil, na década de 10, do início do século XIX, ele foi elevado à categoria de rei. E um dos objetivos dessa Revolução Liberal do Porto é justamente o quê? Fazer que o Brasil volte ao status de colônia. E sabemos que nesse contexto é uma colônia de exploração. Beleza? E dentre as consequências dessa Revolução Liberal do Porto, nós vamos ter o retorno de Dom João VI, o fim do absolutismo em Portugal e os portugueses colocarem em prática o plano para recolonizar o Brasil, tentando fazer com que Dom Pedro I fosse para Portugal, só que essa tentativa ela foi o quê? Foi frustrada em 7 de setembro de 1822, quando ocorreu a proclamação da independência
do Brasil. E em 23 de setembro de 1822 foi promulgada a Constituição Portuguesa, que acabou com o absolutismo português e implantou, né, um regime baseado numa monarquia constitucional. Né? E ela foi de grande importância para a implantação da democracia portuguesa. Beleza? Então, eu quero que vocês, né, vou aqui encerrar minha fala, vou aqui encerrar minha aula, deixa aí todas as atividades, né, desse último capítulo para que vocês façam todas as atividades, mas antes de fazer a atividade, né, faça uma lida, né, leia o texto, né, de todo esse capítulo. Beleza? Espero que todos vocês estejam bem. Um abração virtual em todos. Viu? Tchau, tchau. Beleza? E tudo de bom para vocês.